No Dia Nacional do Trânsito, 25 de setembro, os vereadores aproveitaram para fazer uma análise dos problemas do transporte e trânsito do Recife. Os problemas enfrentados no dia a dia do trânsito do Recife foram relacionados por Anderson Florencio. Ele aproveitou a passagem do Dia Nacional do Trânsito para fazer alguns questionamentos. Não podemos ter o egoísmo de achar que através do nosso carro, do nosso meio de transporte pessoal, a gente possa resolver a situação do trânsito, não só do Recife, como nas demais capitais. Mas especialmente aqui, André, nós dificilmente conseguimos nos locomover de modo eficaz e que as pessoas aproveitem um dia de modo objetivo, pelo fato de perder tempo no trânsito da cidade do Recife. Então, a gente traz na tribuna no dia de hoje uma proposta para a Prefeitura do Recife, que mude o conceito que existe hoje, o conceito individual, e possa priorizar o transporte coletivo, efetivamente. André Regis lembrou que muitas questões do trânsito podem ser resolvidas com medidas efetivas. A medida, ela pode ser a medida coercitiva, através da própria lei também, e nesse sentido, a lei seca, ela foi um ganho do ponto de vista da sociedade. Nós também temos a ação do poder público na fiscalização, mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é a necessidade de uma educação para o trânsito. As pessoas precisam ser bem educadas, e um dos nossos grandes problemas é a falta de cultura cívica no trânsito. As pessoas não respeitam, presidente, como deveriam, as faixas, não respeitam as regras de trânsito. As pessoas, inclusive, tornam a vida da coletividade mais difícil quando, por exemplo, engavetam no congestionamento, no cruzamento, sabendo que seu carro não vai dar tempo de passar pelo sinal fechado, ela fecha o trânsito sem nenhuma preocupação com o fluxo perpendicular. Isto é falta de cultura cívica, isso é falta de apreço com a civilidade. Raul Jugman repercutiu uma nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisa a realidade do transporte público no Brasil. Para você ter uma ideia, o IPCA, que mede a inflação de 2002 a 2012, foi de 125%. Anote esse número, 125%. Já o reajuste médio da tarifa em termos nacionais, né, foi de 192%. Portanto, evidentemente que você tem 67 pontos acima do IPCA do mesmo período, 2002 2012. Pois bem, pasmem vocês. Os serviços de manutenção do veículo privado, de reposição e compra de veículo, nesse mesmo período, segundo o IPEA, ficaram em 44%. Agora, faça o comparativo. Você tem um custo do transporte individual, nesses 10 anos, na média de 44%, e você tem a tarifa média nacional do transporte coletivo de 192%, enquanto que a inflação foi 125%. Dá para perceber claramente que nós não conseguimos desmontar um mecanismo que se estabeleceu desde que você instaura aqui, não é? A indústria automobilística, consorciada com os interesses do petróleo, que é um modal voltado, primeiro, não é, para o veículo automotor, seja ele o coletivo, seja ele privado. E depois, sucessivamente, nós fomos desprivilegiando o transporte coletivo e privilegiando o transporte privado. O vereador Jurandir Liberal, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito da Casa, destacou que é preciso ter um transporte público de qualidade. Ele afirma que só assim as pessoas vão preferir o ônibus e deixar o carro em casa. Qual é a fórmula que a gente vai estimular o uso do transporte coletivo? É você usar o transporte coletivo com o estímulo. O que é? Qualidade do transporte, ou seja, eu tenho que andar sentado. Segundo, velocidade, ou seja, reduzindo o tempo de viagem. Então, se eu saio de ônibus, chego mais rápido que do veículo, eu vou deixar o meu veículo.
Isso em qualquer cidade organizada que você tem um transporte. Você chega no Rio de Janeiro, onde você tem o metrô ou tem um transporte coletivo, você não anda de carro. Você não vai andar onde tem essa alternativa. E a outra coisa, Raul, que eu queria destacar, é essa questão do estímulo, realmente, como você coloca para o carro. Não foi estimulado a questão do princípio do transporte coletivo, seja o ônibus, seja o trem. E começa pelo princípio do Brasil, como um país continental, você não utilizar o trem, você usa para transporte de carro, você usa o caminhão. Então, é um negócio absurdo, até para cargas que, se não são perecíveis, a forma de você transportar seria através do trem. Essa é a questão lógica de qualquer país que pensa a longo prazo. Almi Fernando lamentou a falta de ações que melhorem a mobilidade urbana. Infelizmente, os governos têm fugido desse assunto. Não sei porquê, mas a gente não tem como correr mais disso, não. A gente tem que enfrentar essa situação. Eu mesmo não tenho como chegar mais na minha comunidade, porque o que o pessoal só reclama é com relação ao transporte coletivo. Fizemos várias reuniões, debatemos na comunidade, fomos ao Grande Recife, conversamos com o presidente, mas, infelizmente, a gente não vê nenhuma melhora nessa questão. E aí a gente até vê também, por outro lado, que tem prejudicado isso, não tem sido a mobilidade, vários carros na rua, a gente não tem, infelizmente, uma via exclusiva para o transporte coletivo, que tem que ser prioridade. Infelizmente, tem que ser prioridade, a gente não pode abrir mão disso. Temos que criar essa via exclusiva para o transporte coletivo, porque as comunidades não tem mais, estão sofrendo com isso. O Anderson Florencio parabenizou Jurandir Liberal e ressaltou que é necessário mudar a lógica e favorecer o transporte coletivo. A Igreja Batista Central em Itabaiares completou 10 anos de fundação em setembro. A data foi comemorada no plenário, na iniciativa do vereador Eduardo Cheira. O plenário da Casa de José Mariano recebeu a presença de vários religiosos que vieram celebrar os 10 anos da Igreja Batista Central em Itabaiares. A iniciativa partiu de Eduardo Cheira e presidida pelo vereador Heriberto Rafael. Tendo como slogan, ajudando famílias a vencer através do poder do Espírito Santo, a igreja iniciou suas pregações oficialmente no terreno baldio e, na época, era composta por 5 membros. O vereador Eduardo Cheira contou como eram as primeiras reuniões da Igreja Batista Central em Itabaiares. Logo que começaram a haver conversões, ficou complicado acontecer reuniões na casa da Irmã Maria e passaram a se reunir em frente da casa de uma ovelha em Itabaiares, a casa do irmão Fernando. Na rua onde se localiza a igreja em Itabaiares, até hoje, até esta data, que é na rua Zeferino Salles. Neste tempo, os cultos eram realizados em frente à sua casa. Quando entrava um carro, era necessário parar tudo, retirar as cadeiras e depois colocá-las no lugar, pois as cadeiras eram postas no meio da rua e era pregada a palavra também no mesmo local. O vereador Eduardo Cheira destacou a contribuição da igreja para a cura e salvação das pessoas. Ao final do discurso, destacou a proposta da igreja na pregação do Evangelho. Transformar o mundo é desejo de muitas pessoas e é também a proposta da família IBCB, na pessoa do apóstolo João Pedro Veloso, que preside este ministério de tamanho êxito. Na pregação de um evangelho puro, fundamentado na palavra de Deus, e é isto que nos motivou a prestar esta tão honrosa menção desta casa que representa a todos os recifenses. A homenagem contou com a presença da pastora Flávia Bastos. Uma promessa de Deus para nós, que seguimos com dedicação. O pastor Luciésio Bastos ressaltou que a igreja não se limita ao trabalho de evangelização, mas também na recuperação de vidas. Ele ainda destacou mudanças de vida dos fiéis que hoje são discípulos da igreja. Deus tem colocado no nosso coração, assim como está escrito em Provérbios 23, versículo 7, que assim como o homem imagina, assim ele é. Então nós temos pregado essa palavra na comunidade, mas uma palavra que venha confrontar a realidade social daquele povo. E por causa disso, nós temos
Nós temos visto o Senhor fazer grandes coisas, mudar históricos de família. Temos visto o Senhor mover as águas sobre muitas pessoas. O Senhor abrir portas de emprego, pessoas começando a trabalhar, não enxergando mais a prostituição ou as drogas como o único veículo que possa lhe gerar algum tipo de renda. Então nós temos entendido como igreja que a igreja tem sim um papel social muito forte. O pastor ainda citou que um trabalho sem benefício à comunidade e sem Deus não tem êxito. Se a obra for feita, o homem olhando para a sua capacidade pessoal e não colocando Deus ou não colocando o benefício da sociedade em primeiro lugar, falo às autoridades públicas, essa coisa não vai dar certo. O que faz um homem prosperar, o que faz um líder prosperar, o que faz uma autoridade prosperar, são as intenções do coração. E quando essas intenções, elas são motivadas por um sonho, aonde tenha videira, ramos e frutos, não há como não haver prosperidade. Eu louvo a Deus por me apresentar a Caranguejo Itabaiares, um local que quando chegamos, existia um domínio de tráfico de drogas, existia um domínio de assassinatos, existia domínios de principados e potestades, e hoje nós temos visto que reina a glória do Senhor. No próximo bloco, a reabertura do Hospital Veterinário no bairro de Dois Irmãos. É no instante.